Oi, professor, tudo bem? Esse aqui é o meu plano de estudos. Na verdade, é mais uma apresentação do meu plano de estudos. Durante os últimos meses que passaram desde o encerramento da unidade curricular do professor, eu revi todas as postagens do Google Classroom para poder chegar a quais conteúdos eu deveria pesquisar. Pesquisei videoaulas no YouTube mesmo, li conteúdos online para poder recuperar o conteúdo que eu perdi. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre alguns temas, rede de computadores, óbvio. Eu vou falar sobre as topologias de rede, sobre endereçamento IP, tipos de rede, e também vou falar um pouco sobre a topologia de rede da sessão de aprendizagem que a gente fez no final da unidade curricular do professor. Vamos começar falando então um conceito rápido, uma definição rápida do que é a rede de computadores. E basicamente a rede de computadores é uma malha gigante que interliga todos os sistemas computacionais. E isso vai incluir telefones, celulares no caso, né? Televisões, smart, computadores em si. Então, a rede de computadores é todas essas coisas ligadas entre si. A rede de computadores permite meio que uma quebra das barreiras geográficas, então a gente não se limita a compartilhar as coisas com as pessoas que estão perto, porque, né, antes disso a gente tinha o quê? Cartas, e cartas levavam muito tempo para chegar em outro continente, por exemplo, e hoje em dia a gente consegue compartilhar informações, dados, seja lá o que a gente queira compartilhar, em questão de segundos, graças à rede de computadores. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o protocolo TCP/IP, e basicamente um protocolo, né, de rede é como se fosse uma linguagem para que os computadores, os sistemas computacionais possam se comunicar entre eles, para que não haja perca de dados no meio da comunicação e que as coisas possam fluir corretamente. Então, basicamente, o que esse protocolo quer dizer, entre aspas, é que para que dois sistemas computacionais se comuniquem, eles precisam estar falando a mesma língua, e por isso que tem regras e o protocolo para que isso aconteça de forma correta. E tendo isso em mente, a gente pode falar sobre endereçamento IP, ou, né, só endereço IP, e cada dispositivo vai ter seu IP próprio, seu endereço de IP próprio, que serve basicamente para identificar mesmo aquele sistema computacional. Então, o meu telefone tem, o telefone que eu tô gravando agora tem um IP, meu computador tem outro, e assim por diante. Pode-se entender o endereçamento IP quase como se fosse o nosso CPF. É uma coisa exclusiva nossa, e que só a gente tem, mas ninguém vai ter igual. E aí, ainda falando de endereçamento IP, vão ter dois tipos de endereçamento IP. O IPv4, né, IPv4 e o IPv6. A diferenciação deles é basicamente a constituição. Então, enquanto o IPv4 vai ser mais simples, o IPv6 vai ser mais complexo, ele vai ter mais números. O IPv4 ele é composto por 32 bits, enquanto o IPv6 é composto por 128 bits. O IPv6 foi basicamente criado pela necessidade de uma maior quantia de endereçamentos IP. É que nem quando tem uma mudança no número de placas de carro, por exemplo. Porque acaba chegando em falta e você precisa criar uma forma de ter mais. Então, de 32 para 128 tem várias novas possibilidades para serem usadas e utilizadas nos sistemas computacionais. Bom, saindo agora do assunto de endereçamento IP e indo para o assunto de tipos de rede, vão existir diversos tipos de rede hoje em dia, né? Tem muitos. Então vai ter redes sem fio, redes cabeadas, redes locais, redes externas. E também vão haver diversas nomenclaturas, como por exemplo LAN, MAN, WLAN, etc. Como eu falei, as redes podem ter diversas formas, mas eu vou trazer aqui as principais, que são mais utilizadas. O primeiro tipo de rede que eu vou falar aqui é sobre a LAN, que provavelmente acho que acredito que é mais comum no nosso dia a dia, e ela é a Local Area Network. O que isso quer dizer? Ela é para área local, para áreas pequenas. Elas podem ser usadas em trabalhos em ambiente de trabalho, em casa, em ambientes escolares. Elas vão ser para lugares menores. Contrário à LAN, a gente vai ter a WAN, que é Wide Area Network. Eu acho que, como o nome já sugere, ela tem um alcance mais amplo. A WAN, ela vai alcançar uma distância tão grande que ela pode chegar a abranger um país inteiro ou até um continente.
Então, ela não é tão comum no nosso dia a dia por conta dela ser muito expansiva. Daí nós temos também a WLAN, que é Wireless Local Area Network, que quer dizer basicamente uma rede local sem fio. Ela vai fazer a mesma funcionalidade da LAN, mas sem fio, não vai ser cabeada. Vamos ter a WMAN, que vai ser uma Wireless Metropolitan Area Network. O que isso quer dizer? Ela é para uma área metropolitana sem fio. Ela vai poder aí conectar duas empresas, por exemplo, ou até mesmo um campus de uma universidade. Ela tem um alcance grande, mas não tão grande quanto a WAN. E a gente também vai ter a WWAN, que tem a mesma funcionalidade da WAN, só que ela é sem fio. Como ela vai abranger uma área muito grande, ela não vai ser cabeada, né, a WWAN, ela tá mais sujeita a ruídos, a problemas de conexão. E daí, por último, eu vou falar da PAN, que ela é uma Personal Area Network. Então, ela vai ter uma abrangência bem menor, por exemplo, os fones de ouvidos, né? O seu fone de ouvido vai estar perto de você, perto do seu dispositivo que você está conectando. Então, Bluetooth é um bom exemplo disso. Como eu falei, ela é pessoal. Ela tem uma abrangência bem pequena. Agora eu vou falar sobre topologia de rede. Existem diversas topologias de rede, mas eu vou falar aqui das principais. Então, eu vou falar dos prós e contras de cada uma delas. Bom, eu vou começar falando sobre a topologia de estrela. Então, ela vai ter um hub central e todos os dispositivos vão estar conectados a esse hub central. O hub central vai gerenciar todos os dados que passam pela rede. Então, digamos que tem um computador lá na ponta e ele quer mandar um dado para o outro da ponta, ele vai primeiro passar pelo hub central e depois ser enviado para o seu destino. Bom, os prós são que é conveniente você gerenciar tudo num ponto central. Se acontecer de um dos dispositivos falhar, não vai parar a rede inteira. E também que podem ser adicionados e removidos dispositivos com muita mais facilidade por conta de não ser interrompido o sistema. A rede, perdão. Mas a gente vai para os contras, que ao mesmo tempo que é muito bom você ter um ponto central que você não vai interferir no funcionamento se você remover dispositivos que não estão no centro, né, que não seja o hub central. Se esse hub central der algum tipo de problema, toda a rede vai cair. Vou falar agora da topologia barramento. Então, basicamente, tem um cabo central e todos os dispositivos vão estar conectados a ele. Ele vai ser econômico para redes menores, redes não tão grandes. E também vai ter aquela coisa boa de você pode tirar e adicionar dispositivos conforme o comprimento do cabo central. Né? Se você quiser aumentar, você consegue aumentar. Se você quiser diminuir, você consegue diminuir. Mas, novamente, da mesma forma que do tipo de estrela, se o hub falhar, todo o resto da rede falha. Se der qualquer tipo de problema no cabo central, toda a rede vai parar de funcionar. Temos também a topologia anel, onde todos os dispositivos estão conectados entre si num anel, como se fosse um círculo. Os prós é que ele vai ser fácil de instalar e vai ser fácil de identificar qualquer tipo de problema de desempenho. Mas, a partir do momento que qualquer um desses dispositivos para de funcionar, toda a rede vai parar de funcionar. Então, se der, por exemplo, problema num computador, todos os outros vão parar de se comunicar, porque é uma coisa que todos estão conectados juntamente. Agora, a topologia de árvore, ela vai ser basicamente uma mistura da topologia de estrela da topologia de barramento. Então, ela vai ter um cabo central e que vão ser conectados os hubs centrais de cada uma das topologias de estrela. Ele vai ser extremamente flexível e fácil de você mudar. Você pode adicionar e remover dispositivos sem atrapalhar que toda a rede funcione. Contra é que você vai ter que usar muito mais cabeamento, porque são muitos dispositivos conectados. E daí, por último, eu falo sobre a topologia de malha, onde todos os dispositivos vão estar conectados entre si. Então, eles vão formar um anel, só que todos os dispositivos vão ter um caminho específico para todos os outros. Isso previne que, por exemplo, se um dispositivo para de funcionar, os outros vão conseguir continuar operando normalmente, porque todos eles estão conectados entre si. Acho que o principal contra dele é difícil de ser instalado e vai usar muito cabeamento. Falando agora especificamente sobre a topologia de rede da sessão de aprendizagem, basicamente, em todos os andares, os computadores estão conectados a um modem central do andar. E daí, esse modem de cada andar vai estar conectado a
o modem do 5º andar, que é onde vai ter o servidor, e daí esse modem mais central de todos vai se conectar no servidor. Nos andares que a gente tem as impressoras, né, vão estar conectados os computadores em um switch que vai transformar a rede cabeada em rede sem fio, para poder conectar com a impressora. Então, todos os andares que tem impressora foram feitos assim. Eu vou deixar fotos aqui passando para o professor conseguir entender. E é basicamente isso. Então, a gente vai ter os computadores conectados em switches que vão estar conectados na impressora, mas que também vão estar conectados nos modems centrais do andar, para poder conectar no modem do 5º andar, para daí conectar no servidor. E agora falando sobre o endereçamento IP da nossa empresa, a gente usou 172.22.01. E daí ele funcionava assim, a cada dispositivo ia aumentando um número. Então, por exemplo, o primeiro computador, que era o da recepção, ia ser o 172.22.01, e daí o próximo seria o 172.22.02. Isso vai ser até a gente chegar no 172.22.0.255. Quando chegava nesse número, passava pro próximo. Então, ela continua sempre adicionando um número, né? Então, ia ficar depois desse 172.22.1.1. Então, foi assim que a gente fez. E é basicamente isso. Espero que o professor tenha entendido, tenha gostado. Espero que eu tenha feito certo isso. E é isso. Muito obrigada pela atenção.